que te falta para seres grande e saís desse anonimato tão enfadonho? Bom dia, bom dia. Eu na verdade, ao contrário de certas e determinadas pessoas nesta mesa, eu nunca quis ser escritor. Mas aqui estou. Enfim, a vida nem sempre nos corre bem, não é? E na verdade, já me aconteceu ser reconhecido na rua das formas mais inusitadas. Por exemplo, ser reconhecido em Bagdade, que é uma coisa impressionante. Mas de facto, os escritores têm esta possibilidade de invisibilidade, e já se falou disto aqui. E já agora eu vou ler 2 poemas que escrevi sobre a morte do autor e a invisibilidade. Eu tomei as notas à 1 da manhã, portanto, perdoem-me, vou só pôr aqui as lentes de contacto. Eu chamei aos poemas a Tragédia da Poesia, Tragédia da Poesia 1 e a Tragédia da Poesia 2. O poeta e o poema viram as costas, contam 10 passos, viram-se e disparam. Se o poema for bom, morre o autor, por o poema ser bom. Se o poema for mau, morre o poema e o poeta por serem maus. De qualquer maneira, nunca corre bem para o poeta. Tragédia da Poesia 2. O poeta e o poema viram as costas, contam 10 passos, viram-se e disparam. Se o poema for bom, acerta no leitor e no poeta. Se for mau, também. Queres que eu continue? Continua. Sim. A ver se... Não, isto é uma pergunta ou uma coisa qualquer. Não, eu tenho, mas vou-me conter. Quero que ganhes a tua própria notoriedade. Certo. Senão depois dizem que eu estou a beneficiar uns em detrimento de outros. Eu não quero isso. Então, aqui nas minhas notas, a primeira coisa que eu queria falar era do... Eu, em criança, enfim, tive contacto com aquela coisa da lâmpada de Aladino e dos 3 desejos, que na verdade nas histórias orientais normalmente cingem-se, elas são mais austeras e cingem-se a um desejo. O que é muito mais interessante, porque 3 permite aqui uma certa elasticidade, enquanto que 1 obriga-nos a pensar muito mais. Ainda que em criança, quando pensava nisto, porque é que as pessoas não pedem logo desejos infinitos? É? Resolve-se a questão. Tem um desejo, pede desejos infinitos e fica a vida toda a pedi-los. E, portanto, funcionaria muito bem. Mas eu uma vez ouvi uma resposta numa história oriental que é muito bem pensada, em que a pessoa interpelada diz o seguinte: eu gostava de morrer no meu palácio, rodeado de amigos, família e os meus bisnetos. E com esta resposta, ele pediu riqueza material, portanto, o palácio, supostamente seria rico, longevidade, portanto, tinha bisnetos, tinha família, amigos e, portanto, basicamente tinha pedido tudo o que é necessário, descendência, enfim, tudo o que era importante para a vida. E eu até arriscava aqui um trocadilho, porque eu acho esta pergunta extremamente laborinho-lúcida, e é uma pergunta que vale a pena ser repetida na nossa vida. Nós perguntarmos determinadas... Alguém me está a ligar, não sei quem é que é. Perguntarmos... porque a vida nos faz essa pergunta, que é e agora? E nós pensarmos, bom, e agora? E se eu fizer isto? Ou se eu fizer aquilo? E respondermos com outra questão, com uma hipótese. Há um trecho de um livro do Viktor Frankl que eu gosto muito porque uso em muitas situações, em contextos diferentes, em que ele está a falar sobre o sentido da vida e refere o seguinte, ele diz o seguinte: isso do sentido da vida é um pouco como perguntar a um jogador de xadrez qual é a melhor jogada de xadrez. E obviamente não existe a melhor jogada de xadrez, depende da configuração das peças.
E por isso é que esta pergunta é importante ser repetida, porque se nós repetirmos essa pergunta, ou seja, se nós olharmos para a configuração das peças, provavelmente vamos parar a outro lugar qualquer. Eu, por exemplo, eu conto isto muitas vezes, mas eu comecei a trabalhar com cinema de animação porque quis comprar uma moto. E fui pedir dinheiro à minha mãe disse, obviamente que não. Os meus pais estavam separados e eu fui pedir ao meu pai. E o meu pai disse, não, és maluco. E então eu fui tentar encontrar um emprego. E o primeiro que apareceu foi com uma série de animação. Na verdade, a primeira série de animação portuguesa, que eu não me orgulho nada, mas era a primeira série de animação portuguesa. E durante mais de 10 anos trabalhei com cinema de animação. Nunca quis também ser animador, nem realizador de filmes de animação, tal como nunca quis ser escritor. Mas, enfim, gostei tanto da animação que me esqueci de comprar a moto e não sei conduzir uma, não tenho carta e, portanto... Mas é bom termos esta elasticidade em relação à vida. Agora queria trazer, porque anotei ontem e queria trazer aqui um trecho que, na verdade, foi contado pelo Cartaresco, que conta uma história que foi contada pelo Selinger sobre outra pessoa ainda, portanto, e que eu acho extremamente pertinente, que é a questão do gato morto. No final da Segunda Guerra Mundial, um ex-combatente, Seymour Glass, é convidado para jantar com a família, muito burguesa, da sua noiva Muriel. Os pais desta, preocupados com as excentricidades do jovem, fazem-lhe a pergunta clássica sobre a carreira que gostaria de seguir depois da guerra. Para grande desconforto dos presentes, ele responde que não tem outra ambição além de ser um gato morto. Naturalmente, os pais de Muriel tomam a resposta como mais uma prova da loucura de Seymour, sem perceberem que aquela maravilhosa personagem, sem dúvida um novo príncipe Mishkin, um poeta por excelência, se referia a uma antiga parábola zen. Qual é o objeto mais valioso do mundo? Perguntam ao mestre zen. Um gato morto, respondeu, pois ninguém poderá dar-lhe um preço. A poesia é o gato morto no mundo do consumismo, hedonista e mediático em que vivemos. Não se pode imaginar uma presença mais ausente, uma grandeza mais humilde, um terror mais doce. Ninguém lhe pode atribuir um preço e, contudo, não existe nada mais valioso. Só a encontraremos nas livrarias se tivermos a paciência de chegar às últimas filas das prateleiras. E, para terminar, vou ler aqui um texto que escrevi sobre a infância, titulado Acreditemos ou não, já fomos crianças. É fácil imaginar que Deus, quer exista ou não, tenha criado as árvores para as crianças subirem e para se lembrarem para o resto das suas vidas de como tudo é maravilhoso visto de cima de uma macieira. Talvez tivesse outros propósitos, porém este seria seguramente um deles. Mas um dia crescemos e, espoliados dessa visão, achamos que as árvores servem simplesmente para dar fruto. Assim como achamos que os homens servem para dar dinheiro. E poucos sabem um pensamento para ver como sobem a um pensamento, para ver como a vida é bonita vista de lá de cima. Acabamos por instrumentalizar tudo, até a infância. Desde que passei a viver no campo, olho com ansiedade para as árvores a crescer, porque no meu terreno não havia nenhuma. E isso foi uma tremenda desilusão e, concomitantemente, um desafio. Teria de ser eu a plantá-las. Claro, não fico parado a olhar para elas, mas vou reparando no seu crescimento. Não procuro frutos, ou apenas isso, mas simplesmente um momento em que será possível subir a uma dessas árvores e de lá de cima praticar diariamente uma visão atávica e primordial. Espero que se tornem fortes o suficiente para aguentar o meu peso e, se tudo correr bem, para suportar a visão de um adulto sem que os ramos se partam perante a incredulidade.
treinar-me-ei assiduamente, porque é preciso fazer desta perspectiva um hábito, para conseguir voltar a ver o mundo com a lucidez que só a verticalidade permite, com a mesma capacidade da criança que, acreditem ou não, eu já fui. Mas o que mais provavelmente acontecerá, quando as árvores crescerem o suficiente para me permitirem essa visão por entre peras ou ameixas, é o seguinte: pensarei, enquanto recolho os frutos e os contabilizo, que essa ideia não passa de uma ingenuidade atroz. Vonnegut. Eu cada vez gosto mais do Kurt Vonnegut. E acho que está lá tudo o que nós precisamos saber na vida. Também está na Odisseia e também está num livro para crianças chamado O Passeio da Dona Rosa. Vonnegut tem uma parábola de que gosto muito. Uma árvore que, em vez de folhas, dá notas de dólares. As pessoas aproximam-se e gananciosamente tentam recolhê-las, gerando-se imediatamente um conflito sangrento sob a sua sombra. Do sangue das pessoas que morrem a tentar chegar às folhas, notas, a árvore cria mais dólares. É uma belíssima imagem da sociedade e dá-nos uma ideia de árvore que não se pode ou não interessa deixar subir, privando-nos da visão da criança que, acreditemos ou não, já fomos. Ele tem outras parábolas também muito interessantes. Ele também diz que provavelmente somos a única sociedade que não se irá salvar, porque isso não é lucrativo. E já agora esta pergunta também tem uma armadilha, que é quando fores grande, que é um pouco como se fores reconhecido na rua, não é? Esta coisa da glória. E há uma ideia que gosto muito do Schiller. Eu tive contacto com ela nas Belas Artes, em estética, e que é a noção de sublime, em que ele dizia que nós somos grandes pelos nossos êxitos, mas só somos sublimes no fracasso. Porque só quando nós estamos face ao abismo, em frente desse fracasso total, é que nós podemos manter esta dignidade e um espírito intacto. E só aí nós somos postos à prova de uma maneira infinita. E então eu gosto bastante desta ideia. Eu comecei por dizer, há aqui uma resposta em relação à lâmpada, que é um bom projeto de vida, que é ser velho, ser muito velho. Ou seja, chegar a muito velho. E acho que é um bom projeto porque, na verdade, para nós continuarmos a jogar xadrez, é bom que continuemos vivos. E, portanto, a ideia seria permanecer vivo. Ainda que, já sabemos, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo uma série de coisas, não são só os cabelos, como eu, mas vamos perdendo muitas coisas, pessoas, etc. E já agora leio aqui a citação de Vassilis Alexakis, que conta o seguinte: agora que os meus pais, o meu irmão estão mortos, a minha família são as personagens da literatura da minha infância. Dom D'Artagnan, Tarzan, Alice ou Dom Quixote, que tiveram o grande mérito de não envelhecer. Muito obrigado. Bom, obrigado, Afonso.